Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa manhã de terça-feira, dia 22 de junho, celebrando os grandes santos João Fisher e Tomás More, grandes santos que deram sua vida, mártires pela igreja, lá na igreja do Canadá, se não me equivoco, os dois, e pois aqui estamos mais uma vez com vocês. Uma alegria, aqui é o Padre Renan, uma alegria estar com vocês nessa nova semana e para mais um episódio do nosso Católico Você Sabia. Você que aguarda ansiosamente toda semana, a gente consegue, graças a Deus, e graças às suas sugestões também, comentários, podemos estar mantendo esse apostolado, essa missão nossa. Estamos aqui com vocês mais uma semana, é uma alegria estar de novo nessa terça-feira. Eu vou falar rapidinho como é que foi a semana, porque depois só dois detalhes de todo... de toda a correria, que foi um pouco, depois as visitas pela manhã, atendimentos também, direção de confissão, que vai ser mais ou menos igual essa semana, mas semana passada eu tinha sido convidado no domingo, na segunda mais ou menos, para poder gravar o programa Qual é o Valor da TV Evangelizar. Então, na sexta-feira, a gente foi lá fazer a gravação do programa, não foi ao vivo, né? Só que saiu ontem, eu nem lembrava que ia sair essa segunda, e aí o pessoal já começou a escrever, já começou a postar e tudo, mas aí teve aí, eu ainda nem vi, na verdade, como é que ficou o negócio. Acho que ficou bem, né? Pelo menos o pessoal falou que gostou e tal. E, pois nada, aí tivemos gravando o programa, foi um pouco mais de uma hora, creio, de gravação, assim, de chegar e tudo, e depois aí com a Mira e o Valdemir, creio. Agora o nome Valdemar ou Valdemir, um dos dois, que eu não os conhecia, pois eles são os apresentadores do programa. Estava também o Rafael Salve, que pois, aqui é um dos pais das famílias que vem aqui, esposo da Fernanda, e pois, que mandou alô para todos eles. Não sei se escuta, acho que ainda não, mas mandou alô para todos eles. Mas foi interessante, foi falar um pouco sobre os sonhos, né, os sonhos como o sonho como ideal, né, os ideais de vida, os sonhos que as pessoas têm. Foi uma temática bastante interessante, assim, muito voltada, tentando ser voltada também pelo aspecto humano e, ao mesmo tempo, claro, nunca deixando de colocar o aspecto espiritual. Mas foi uma experiência interessante, primeira vez assim, realmente, pois, gravando um programa, mas pois, vamos ver, disseram que talvez convide para mais oportunidades. Como sempre eles falam, a gente é pau para toda obra, né? Onde precisar, a gente está aí disponível. A única coisa que eu vi depois assim que mandaram, estava lá Padre Felipe Neco, LC, aí estava professor. Eu falei, poxa, das coisas únicas que talvez não poderia se dizer sobre mim é que eu sou professor. Mas tudo bem, lá saiu, mas não colocar padre, sacerdote, alguma coisa assim. Mas tudo bem, depois não chegaram a perguntar nem nada, só vi hoje que estava escrito lá professor. Hoje não, ontem à noite que eu vi que... Então, se você quiser chamar o professor para dar uma aula, já sabe que temos um grande professor aqui no nosso seminário, né? Nem para dar aula, nem para ser professor, então não sei, mas vamos lá, né? Porque pelo menos o podcast eu não considero nada a ver com dar uma aula, né? Pois aqui é realmente um bate-papo, pois compartilhar um pouco mais até da experiência, da vivência, de como pois vamos aprendendo e vivendo esse tema na vida nossa de cada dia, no sacerdócio nosso, na vida das pessoas, né? Isso é sobretudo a ideia do podcast. E depois no domingo tivemos a alegria de um mini Family Day, né? Porque já o pessoal, eu já tentei colocar outros nomes, então todo mundo já subiu, Family Day no domingo e tal, nas diversas redes sociais, então eu falei, já, vou ter que dar-me por vencido. Não foi o Family Day, como aquele que organizamos em outubro, novembro e maio, né? Pois foi uma coisa muito menor, um evento numa tarde, só com as famílias, né? Pois é uma missa, uma palestra que até o Padre Alejandro, né, que é o reitor do seminário, está dando sobre a direção espiritual. E depois, que é um tema também que estamos pendentes, hein, Padre Renan? Sei que você está lendo o livro por aí, ou está com o livro por aí, mas é um tema também pendente aí sobre a direção espiritual, que temos que entrar. E depois, no final da palestra, depois um lanchezinho, as famílias conversam, convivem ali um pouquinho, e terminamos depois com um terço e a bênção. Depois foi uma coisinha de 3 horas até às 6 e pouquinho. Então, essa foi um pouco... o evento foi bonito, tinha muitas famílias, muitas crianças, não? Foi bonito poder também tê-los reunido por aqui. Conta aí, Parena, como é que foi você? Pois é, eu tive uma semana de preparação para o encontro vocacional que tivemos. Então, ali na quarta-feira, quinta-feira, eu estive visitando famílias, convidando, falando, tirando dúvidas que eles tinham para poder hoje, no final de semana, sexta, sábado e domingo,
levar, convidar e viver esse encontro vocacional que tivemos aqui no seminário. Foi muito bonito porque nós estamos num tempo de pandemia, né? O Padre Felipe falou agora do Family Day, ou do Mini Family Day. Eu falo do encontro vocacional, que é o trabalho que eu faço com adolescentes, né? E a gente percebe que sim, com todos os cuidados, né? Se a pessoa não está bem, que não venha, se a pessoa não se sente segura, que não venha, mas a gente está percebendo como existe uma grande sede de Deus e de partilha e de encontros, né? Os adolescentes vieram numerosos num tempo de pandemia, que a gente pensa em trazer 5, 6, 7 meninos para o encontro vocacional, né? Obviamente eu e depois também o diácono Jonathan, que trabalha conosco no campo vocacional. Isso significa uma média de uns 15 por encontro. Pois nesse último encontro vieram 30 meninos, 29, se eu não estou enganado o número exato, né? Então, e alguns não vieram porque justamente não se sentiam seguros, porque estavam meio gripados, né? Fazia muito frio, choveu o tempo inteiro. Mas a gente percebe como existe uma sede de Deus. É Deus quem nos vai dar força para superar esses momentos de provação, de dificuldade, né? Então, mais do que fechar, do que evitar encontros, eu sinto que, talvez não tão numerosos, obviamente, com todos os cuidados, mas que temos que promover esses encontros porque as pessoas estão sedentas de Deus, de paz, de espiritualidade, né? Então, o nosso encontro vocacional foi numeroso dessa vez, né? Por ser tempo de pandemia e que não podemos promover os encontros, né, nas catequeses porque não estão tendo, nos grupos de família porque não estão tendo, e que a gente vai de boca em boca convidando alguns meninos para o encontro vocacional, de repente chega um número de quase 30. Isso é uma graça de Deus, realmente. A gente ficou muito feliz, um grupo muito bom, meninos muito qualificados, uma espiritualidade muito bonita, famílias muito boas que vieram também. Tivemos a festa junina, uma mini festa junina, né, aqui no seminário, com os meninos da convivência vocacional, do encontro vocacional. E depois, já no domingo, eu, com as minhas viagens, né, levei os meninos para Piem, para Joinville, e depois subi a serra de novo para estar aqui com a comunidade no nosso domingo comunitário à tarde e, sobretudo, a segunda-feira toda nossa comunitária. Deveria eu voltar hoje mesmo para Joinville, mas pedi uma licença aos joinvilenses porque eu estou precisando de 2 dias de paz, de descanso, então eu estou aqui com a comunidade nessa semana, pelo menos até quarta-feira. Quinta eu desço para Joinville, ou quarta à noite para Joinville, mas 1 ou 2 dias de paz a gente precisa também, né? E isso foi um pouquinho a minha semana, uma preparação para o encontro vocacional e depois o encontro vocacional em si. Sei que o tema de hoje o Padre Felipe preparou com muito carinho, deixa eu só colocar aqui que eu também me confundo com esses santos que são assim juntos, né, que são binários. Então nós temos pelo menos famosos 2 duplas assim de santos que celebram juntos, né? Santa Perpétua Felicidade? Bom, tem vários, né? Não é assim, tem razão, tem vários, né? Mas eu lembro de 2 que se cita muito nas ladainhas de Todos os Santos, que eu rezava no seminário, na apostólica, no seminário menor. E portanto me lembrei, mas eu sempre me confundia também, né? E acho que o Padre Felipe também se confundiu. Ele não fez seminário menor, mas também ficou, porque ele está Isaac Jogues e João de Brebeuf, que são os do Canadá. E esses é verdade. João Fisher, Tomás More são os ingleses, né? São justamente que se opuseram o divórcio do rei Henrique VIII, e por isso foram presos e decapitados por ordem do rei também, né? Então, enfim, um exemplo de fidelidade à consciência, mas são da Inglaterra, padre, esses não são do Canadá, não. A gente confunde. Os outros 2, creio que um era inglês e outro francês. Santo João Fisher e Tomás More. João Fisher era o bispo, sim, né, da época, e Tomás More acho que era chanceler do rei. Assim. Sim, eu confundi feio aqui. Estava pensando, não sei porque em Isaac Jogues e João de Brebeuf. Não, os 2 eram franceses, se eu não me equivoco, que morrem, né, mártires no Canadá. Não sei porque eu creio que o fato de dizer 2 nomes realmente foi o que veio primeiro na cabeça, né, claro. Não, mas obrigado pela correção aí dos santos de hoje aí. Muito bem, Padre Felipe, fica à vontade que você tem preparado para a gente. Hoje, na verdade, tem até... O Padre está até preparando um chimarrão para esquentar. Estamos aqui no chimarrão aqui, mas o tema está meio longuinho, então vamos passar já para lá, porque está dando 6 folhas aqui, mas é porque não é
letra por letra, são mais um pouco os tópicos assim. Olha, eu estou de olho no recorde, hein? Não, hoje eu vou até falar mais rápido aqui, o pessoal não vai precisar colocar velocidade 2, porque eu vou falar rapidinho assim, para já estar quase em velocidade 2 assim, para você. Mas a ideia é poder realmente tratar um tema que, pois, até dado em conta pois a realidade das famílias que eu vivi esse dia, e é algo que eu tenho pois, voltado, eu já tenho comentado aqui, eu acompanho uma equipe de Nossa Senhora, o movimento de Nossa Senhora, pois um movimento de famílias, de leigos, e pois sempre tem um certo capelão que acompanha a equipe, algum freio, alguma religiosa, sempre tem assim alguma ideia. E faz já desde o início, um pouco antes da pandemia, em janeiro de 2020 pediram para ajudar, né, nessa equipe, uma equipe já de um casais já com filhos já maiores, né, já jovens e alguns já com netos, e pois ainda estou mais ou menos com uma certa disponibilidade, já está começando a ficar mais difícil conseguir marcar as reuniões, que pois infelizmente ainda está online com eles, mas fui conhecendo um pouco a realidade que eles vivem e algo que pois, eu já tinha escutado antes mesmo de conhecer as equipes de Nossa Senhora, e pois, é algo também que naturalmente sempre se propõe para os casais, né? Um tempo de realmente de sentar-se e de poder pois, como fazer uma revisão, né, da vida e rever, né, a carta geográfica para ver qual o caminho que eles vão tomar na sua vida como casal, como família, né? Então sempre se recomenda muito isso, mas eu peguei até um livro, um manual deles, que se chama O Dever de Sentar-se, é um dos pontos concretos de esforço, né? Que o movimento tem, que eles revisam mensalmente, e pois de passar pois algo que é da espiritualidade própria do movimento de equipes de Nossa Senhora, mas que certamente é de grande ajuda para as famílias. E eu acredito que muitas famílias fazem, as famílias talvez mais antigamente tinham esses momentos, né? Mas quero apresentar um pouco essa realidade um pouco mais estruturada que pode servir para a vida do casal, né? Então é o dever de sentar-se que vive pois esse movimento, mas o que pois serve válido para toda e qualquer família, não necessariamente tem que ser do movimento para viver essa realidade, como eu falei, pois muitos casais mais ou menos já vivem isso, né? Então eu queria pois propor isso como essa grande ajuda para se viver a comunicação na vida do casal, né? O dever de sentar-se é isso, né? Uma grande ajuda para se viver essa comunicação na vida do casal, que ela é uma proposta mais específica, como eu falei, do movimento das equipes de Nossa Senhora, e faz parte desse conjunto de 6 pontos concretos de esforço, e que formam, né, esses alicerces da pedagogia da equipe de Nossa Senhora, e que é oferecida para fazer progredir cada um e cada casal na sua fé e na espiritualidade conjugal. Então eu quero que realmente seja uma ajuda também para isso, para todos os casais que nos ouvem, todos os ouvintes aqui do Católico Você Sabia, que possa ser também de ajuda para o seu matrimônio. O dever de sentar-se tem como objetivo ajudar o casal a encontrar cada mês o tempo para um verdadeiro diálogo conjugal sob o olhar do Senhor, né? Possibilita um frente a frente, um cara a cara para sugerir, para se questionar, para se observar e para se escutar. É uma ajuda para rezar e amar-se mais profundamente. Não é essa a ideia assim central, talvez um resumo do que é o dever de sentar-se. Antes de empreender a construção do lar, né, do casal, é necessário pois ter confrontado os pontos de vista, isso não só já como casados, né, se pede até mesmo o período de noivado, né, o período de preparação para o matrimônio, de ver realmente, né, avaliar os recursos materiais, espirituais, elaborar um plano. Mas será que desde que iniciaram esse projeto não terão talvez negligenciado demais o ato de se sentarem para examinar conjuntamente o projeto realizado, reencontrar o ideal entrevisto, consultar realmente o mestre dessa obra, dessa construção? E talvez, sobretudo, para se prevenir a rotina, é preciso realmente abrir a agenda e, tal como marcariam talvez uma festa, uma visita a amigos, pois também agendar esse encontro consigo mesmos entre o casal, né? Então, realmente dedicar um tempo para isso, né? Porque é o que eu acredito, de repente, na vida do casal, pois se dá
isso nos momentos que se dão, talvez as crianças dormiram mais cedo, pois sobrou esse tempo e a gente conversa talvez de alguns problemas mais concretos, mas muitas vezes é apagar fogos, não, e não uma coisa jamais agendada, feita com calma, em oração, né, com uma certa programação, né? Como utilizar esse tempo, não? Essa hora desse dever de sentar-se? Como eu falei, dedicar realmente um tempo, colocar na agenda um tempo para isso. 1, 2 horas, talvez, não? Mas como utilizar isso? Primeiramente, decidir que não estão apressados, né? Então, pois, sei que muitas vezes com as crianças pequenas é difícil realmente, muitas vezes vai ter que ser na noite, depois que já todos dormiram, mas realmente decidir que não estão apressados, né? Uma vez não faz o hábito, né? Pois tem que se programar e deixar realmente a margem já e ir às águas mais profundas. Não é necessário a todo custo mudar de cenário, esquecer as preocupações, né? Pois, ler juntos algum capítulo, alguma parte do Evangelho, né? Pois, talvez já escolhido, pois, separado para esse momento, seguir ou depois desse momento, pois, rezar um momento, pois, espaçado, rezar, pois, juntos, não, em silêncio talvez, em voz alta, também uma oração pessoal, uma oração espontânea, e sem realmente despreciar também todas as formas de orações, mas realmente, pois, buscar essa oração do coração, né, para como entrar nesse momento, né? E depois já, pois, entrado nessa paz do Senhor, dizer um ao outro esses pensamentos, essas mágoas, essas confidências, que não é fácil, certamente, e frequentemente nem desejável que se façam, no decurso dos dias ativos, agitados, que por consequência pois, seria perigoso encerrar tudo isso no segredo do coração, pois sabemos que há silêncios inimigos do amor, né, que o casal, ou do casal guarda no seu coração. E, pois, não é necessário buscar esses momentos para tirar também essas mágoas, essas confidências, não? E não se deter apenas em si mesmos, nem nas preocupações atuais, como eu falei, não só em apagar fogos, senão fazer uma peregrinação às origens do amor, né? Reconsiderar o ideal entrevisto quando iniciaram essa caminhada conjunta, como casal, como uma passada alegre, não? Renovar o fervor, né? E depois retornar ao presente, né? Confrontar o ideal e a realidade que estão vivendo. Fazer um exame de consciência do casal. Não o exame de consciência pessoal, que depois cada um tem que se fazer, pois a diário é recomendado, não um exame de consciência pessoal, mas um exame de consciência como casal, né? Onde estamos acertando, onde estamos errando, tomar resoluções práticas e oportunas para sarar, consolidar, rejuvenescer, arejar, abrir o casal, a vida do casal, mas trazer realmente esse exame com lucidez, com sinceridade, ir até as causas do mal diagnosticado, e por que também não dedicar pois, alguns instantes a meditar, a pensar sobre cada um dos filhos, né, como estão indo, como cada um ou o casal em si estão pois, fazendo para cada filho no seu crescimento, na sua formação humana, espiritual, intelectual, pedindo ao Senhor que ponha o seu coração a olhar com os olhos do Senhor, segundo a sua promessa, a fim de vê-los e amá-los como o Senhor, para conduzi-los realmente segundo os projetos de Deus, né? E, por fim, sobretudo, interrogar-se se Deus é de fato o primeiro a ser servido no próprio lar. E, de repente, depois o casal, se já não tem mais nada a dizer, pois também fazer silêncio a dois, né? Isso não será, talvez, um momento menos proveitoso para ouvir a Deus também. Isso é como, pois, o resumo de como seria esse momento, né? Como seria utilizar esse momento, né? Damos-nos conta perfeitamente de que alguns casais não avançam ou até mesmo se destroem devido à ausência de diálogo, né? E creio que as pessoas que depois buscam ajuda, certo tratamento, acompanhamento terapêutico, psicológico, certamente das maiores dificuldades, das primeiras que nascem, é a falta de diálogo no casal. E, de fato, a pergunta por que é que o vosso casamento fracassou? Pois uma elevada proporção de pessoas divorciadas respondem pela falta de comunicação.
E ao meu ver, nessa constatação, a comunicação conjugal pois, é essencial ao casal. E a ausência de diálogo é hoje, sem sombra de dúvida, uma das causas essenciais da fragilidade dos casais. Certamente existem muitas outras formas de comunicação e de intercâmbio entre os cônjuges, mas a presença de Deus convida a participar no diálogo durante esse dever de sentar-se e a renovar as graças do sacramento do matrimônio, que transforma em momento único esse diálogo conjugal particular que o casal vai tendo. No dever de sentar-se, o termo dever lembra essa exigência, essa necessidade de recorrer à vontade para ser fiel a esse dever. Mas também se poderá falar no prazer de sentar-se, quando se reconhece que ele oferece numerosos benefícios para a própria vida do casal. Pois trago aqui o dever de sentar-se como uma resposta às dificuldades constatadas nos casais, né? As incompreensões, a impaciência, o amor próprio, os egoísmos, os mal-entendidos, os silêncios que surgem ao longo da vida matrimonial. As dificuldades para os esposos se reencontrarem, pois podem estar realmente muito absorvidos pelas suas profissões, pelos filhos, pelos seus compromissos, pelas responsabilidades domésticas, pelos horários diferentes que têm, pela fadiga, pela tentação de cada um se encerrar em vidas paralelas. O esquecimento de dar expressividade ao amor, né? Expressar o amor. Quanto ao longo dos anos de matrimônio, essa realidade vai se perdendo um pouco, né? Esse esquecimento realmente de dar expressividade ao amor. Sabem que se amam, sabem que, mas expressar esse amor, né, que pois, continua em construção, e expressá-lo por meio de palavras e gestos para que realmente esse amor não esmoreça, não enfraqueça, para que não se extinga o entusiasmo inicial. A precariedade do trabalho, uma realidade muito mais atual, que é fonte de tanta insegurança, nefasta ao bom ambiente familiar. Não, todas essas realidades, essas dificuldades que constatamos nos casais. No casal onde não se arranja o tempo de parar para refletir, muito frequentemente a desordem, tanto material e moral, vai começar a se introduzir e se instalar insidiosamente. E a rotina se apropria da oração em comum, das refeições e de todos os ritos familiares. A educação se reduz a reflexos de pais mais ou menos nervosos, a união abre brechas, notam-se essas deficiências e muitas outras, e não exclusivamente nos casais sem formação, não desconhecedores talvez dos problemas da educação e da espiritualidade conjugal, mas também nos casais que muitas vezes são considerados como competências nas ciências familiares ou que já têm uma grande caminhada e o são de fato teoricamente. Mas por não tomarem esse distanciamento necessário, os esposos terminam deixando de ver aquilo que um visitante constata mal acabado de franquear a entrada da casa, né, como diz o Evangelho, e deixa andar. Também os amigos se referem entre eles isolados, não ousando falar do assunto com os interessados, dos quais também temem a incompreensão e a suscetibilidade quando vê essa realidade no casal. E, de fato, muitos casais, né, o diálogo parece estar presente, mas, na realidade, ele não existe, senão para questões do cotidiano, como eu falei, muitas vezes para apagar fogo. Mas é um diálogo, muitas vezes superficial, né, que não entra tanto na realidade do casal. Eu tive a alegria de atender por um ano uma equipe também lá em Joinville, das equipes de Nossa Senhora. Hoje eu já não atendo mais porque cresceram um pouquinho meus compromissos e eu já não consegui. Então pedi ao diácono René que atendesse, ele está agora como assessor dessa equipe. E confesso que uma das coisas que mais lá nós fazíamos presencial era antes da pandemia que eu atendia, né? E uma das coisas que mais me chamava a atenção nesses encontros da equipe era justamente esse diálogo entre o casal. O padre estava ali, eu no caso estava ali, né? Mas estava escutando, ouvindo, e eram partilhas deles, cada um falando de como vive, de como conversam, de se já se perguntaram um ao outro coisas profundas, íntimas, dúvidas, medos, preocupações sobre a vida, sobre o futuro, se rezaram juntos. E esse tema do dever de sentar-se, assim como o padre Felipe comentava, eu também me chamou muita atenção o conceito dever. Porque eles colocaram lá dever de sentar-se, ou seja, nós não podemos passar
um dia dormir sem poder sentar-nos juntos no nosso quarto, na sala, onde for, e conversar e ver como foi o nosso dia, um exame de consciência, o que eu fiz, o que eu não fiz, se eu te feri, se eu não te feri, se você me feriu sem perceber ou se você não me feriu, enfim. E realmente você vê, observa o fruto disso. Nós estamos numa sociedade muito individualista, e o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é um sacramento dos mais bonitos que existem, mas no sentido que são duas pessoas. Padre, já vou terminando e deixa você concluir, porque o galo aqui me alertou, né? Estamos na metade. Sacramento do matrimônio é muito bonito. Espera. Perceber. Esperei. Isso, deu uma travada. Esperando. É o galo, padre, é a segunda vez que o galo canta e trava. Travando aqui já. Dizia que o sacramento do matrimônio, eu acho muito bonito pensar que os dois serão uma só carne. Então, realmente, se não existe diálogo, se não existe conversa, escuta, perdão, reconciliação, exame de consciência junto, é impossível viver um só. Estamos vivendo como dois, e a sociedade está pregando isso, a sociedade está colaborando com isso, a sociedade está pedindo isso, esse individualismo, essa correria, o meu trabalho, e a gente esquece que somos uma só carne. Então, fundamental no sacramento do matrimônio é esse diálogo. Por isso me chamou muita atenção essa inspiração que tiveram aí os membros, né, o fundador, os membros das equipes de Nossa Senhora, com esse tema do dever de sentar-se, né? Então, assina embaixo tudo o que está dizendo o Padre Felipe, e a gente vê na experiência de atenção às famílias como muda a vida do casal quando existe diálogo. Não estou dizendo que é fácil, mas muda e é muito necessário, né? E a ideia, possivelmente, é dedicar uma vez ao mês para fazer realmente esse repasso, né? Vamos lá para os objetivos, que já estamos na metade e ainda tem bastante folhinhas por aqui para passar. Os objetivos do dever de sentar-se. São 7 aqui que encontrei ali, né? Reencontrar o ideal entrevisto. Consultar o mestre da obra, né? Ele coloca aqui o capítulo 14 de São Lucas, do versículo 28 a 30, quando diz que quando o Nosso Senhor fala que quando alguém vai começar uma construção, pois ele antes tem que sentar-se, até usar o verbo sentar-se, e poder analisar quanto vai gastar para não deixar a obra inacabada. E quando um rei vai guerrear com outro rei, ele deve ter que sentar e ver quantos tem no exército, qual o número do exército anterior, para não se ver derrotado. Essa é a passagem. Então, primeiro objetivo, reencontrar o ideal entrevisto. Segundo objetivo, consultar o mestre da obra, o nosso Deus. Terceiro objetivo, lutar contra a rotina. Quarto, tomar distanciamento. Quinto, descobrir Cristo ao agir e falar em casa. Sexto, enriquecer as espiritualidades diferentes no coração do casal, em vez de as opor. E sétimo, ajustar-se. A prática, realmente, do dever de sentar-se não visa a fusão das personalidades dos cônjuges. Muito pelo contrário, né? O dever de sentar-se requer o reconhecimento da alteridade do cônjuge em relação a si próprio, procurar evitar a dominação de um pelo outro, também como essa anulação de um diante do outro. É preciso que cada um dos dois cresça humildemente, juntos na presença do Senhor, e dê espaço para o crescimento do outro. Pois voltando ali o porquê dever, pois o Padre falava realmente de usar realmente como um dever de sentar-se, pois esse dever atesta a determinação de fazer crescer o amor do casal. O amor não é apenas desejo e atração, é também vontade de construir. É por isso que se fala de dever. Há dias que realmente é difícil, e é por isso que se fala de dever, pois as nossas obrigações, ainda que são difíceis, e muitas vezes quando não temos vontade, pois temos que fazer. E compreender a necessidade desse dever de sentar-se, é ter vontade de amar melhor. Não há progresso sem exigência. E por que sentar-se? Porque certos assuntos correm o risco de serem postos de lado, pois, embora atinjam as nossas aspirações profundas, nada nos incita a abordá-los. É uma ocasião para se discutir assuntos difíceis ou delicados, como a sexualidade, por exemplo, do casal, porque também sentar-se, porque sem insistência no diálogo não se põe em questão a imagem que se tem do cônjuge, porque sem um aprofundamento livremente escolhido nem sempre se descobre outras vias de diálogos e se debate sempre com as mesmas dificuldades. Porque sentar-se, porque é um meio para sustentar o amor de um pelo outro,
para se estar em comunhão na presença de Deus. Porque se comprometeram diante de Deus, o que significa que também ele toma parte na construção do casal, lhes ajuda a construir uma relação profunda no diálogo e no amor. E porque o dever de sentar-se é um momento para se escutarem seriamente um ao outro, é um tempo passado juntos, marido e mulher, sob o olhar do Senhor, para dialogar em verdade e com serenidade. Esse tempo de expressividade dos sentimentos e dos pensamentos entre os esposos proporciona melhor conhecimento e melhor entreajuda. Ainda porque o dever de sentar-se lhes ajuda a desvendar-se pouco a pouco ao cônjuge, ajuda os esposos a se conhecerem melhor, a encorajarem-se mutuamente, o mesmo se passando no crescimento espiritual pela abertura dos dois à escuta da palavra de Deus, ao acolhimento de toda a riqueza do outro, descobrindo realmente as maravilhas do amor de Deus que se revelam no amor do casal. Também porque certas dificuldades, não se expressando, podem se transformar em verdadeiros problemas, né? Quantas vezes algumas dificuldades que são pequenas do dia a dia, pois podem realmente se voltar a verdadeiros problemas na vida do casal. Porque se leva à comunhão um com o outro e os dois com Deus, trazendo essa presença de Deus para toda a vida do casal, os projetos, os sonhos, as alegrias, as tristezas, os sucessos, as dificuldades. E porque o dever de sentar evita essa rotina da vida conjugal e mantém jovens e vivos o amor e o casamento. Seu valor é reconhecido por todos os casais realmente que o praticam, não só dentro do movimento, mas no encontro que vai tendo aqui as pessoas que realmente têm um tempo para fazê-lo. E se reconhece nesse encontro dos dois uma oportunidade para se amarem mais. E, finalmente, porque permite que se faça o ponto da situação sobre o passado, se analisa a vida conjugal e familiar, e assim se façam projetos para o futuro e se converse sobre o ideal que os esposos escolheram. Quando se é escutado verdadeiramente, se é apreciado. Não? Para tudo isso, esse é todo o porquê de sentar-se. Como fazer o dever de sentar-se? Então, talvez aqui a parte que talvez seja mais interessante para quem nunca sabe nem como começar. Não há realmente uma fórmula fornecida ou pronta, ou um esquema que se deva seguir para esse encontro mensal. O essencial é que cada casal descubra a sua própria maneira de fazer e aquela que mais lhes convém. Deve cuidar de renová-la regularmente, cada mês, com a finalidade de aprofundar o seu amor por Deus e o seu amor mútuo. Alguns casais encontram dificuldades no início, pois normal, um dia do outro, por timidez, por insegurança, por mágoas, por ressentimentos ou por outro motivo. Certamente todos os casais já tiveram essas dificuldades, ou mesmo esses mal-entendidos. Mas o dever de sentar-se é feito de muito mais do que um diálogo entre os esposos. Ele se vive a três, os esposos e o Senhor. E se pode realizar sempre sobre o olhar do Senhor. No entanto, há regras que se podem ser seguidas, que são úteis, não? E tornam possível um intercâmbio sincero e benéfico. Não? Um deles, primeiro, é o prever. Marcar um encontro na sua agenda cada mês. Reservar um tempo particular para os dois. Não estar apressado, conceder esse tempo gratuito. O dever de sentar-se é uma reflexão sobre a vida do casal, feita na presença de Deus e torna-se, enquanto tal, um presente precioso entre os cônjuges. Realmente prever isso, né? Talvez, se não está todo ano organizado, pois, entre um dever de sentar-se para o outro, sempre deixar já marcado, né? É algo que, se você não coloca na agenda, vai passando os dias, as semanas, e nunca o fazem. Então, prever isso. Preparar, né? Comunicar-se com o cônjuge não é tão natural. Essa é a segunda ideia, prever, depois a segunda ideia, preparar. Comunicar-se com o cônjuge não é tão natural como parece, né? Pois às vezes se tem tantas conversas e ainda não tem essa comunicação tão natural. E se quer ser construtivo, sem ferir o outro, ele lançar um olhar de amor. Esse é o, não queremos simplesmente ferir o outro, dizer aquilo que me pesa, não? E um excelente método consiste em pensar previamente no assunto, né? E pensar de tal modo, que aqui lhes coloco, não? Fazer uma lista dos pontos a abordar, colocar-se no lugar do outro, com tudo o que se conhece da outra pessoa, como lhe dizer de maneira a ser entendido, sem que o outro se sinta ferido. Adotar um comportamento amoroso, sincero e aberto. Na realidade, não é sempre fácil, principalmente nos momentos de fadiga, de frustração ou de discórdia. Poderá ser necessário abordar um assunto difícil ou sensível. Por vezes, pode ser necessário até adiar um dever de sentar-se já programado,
mas é importante que esse encontro seja desejado, que se preparem para essa partilha. E por isso que é tão importante garantir-se os meios para um bom dever de sentar-se, né? E pensar como dizer-lhe com delicadeza, pois talvez na vida do casal que sua mãe me é insuportável, né? Um problema com a sogra, né? Como lhe propor, né? Talvez para outro casal que pois, a minha mãe precisa vir morar conosco. Todas essas realidades pois, têm que ser bem pensadas antes, né? E essa preparação é tão importante, né? Depois, terceira, né, como fazer o dever de sentar-se, uma terceira ideia, o instalar-se, né? Seria já, antes um prever para a data, um preparar talvez realmente até por escrito, e depois o momento, né, o instalar-se, né? Procurar um lugar propício, calmo, isolado, pois aí para muitos vai ser sempre o sofá da casa ou a cama do quarto, já com as crianças dormidas, mas buscar realmente um lugar propício, calmo, isolado. Criar um clima favorável, isolar-se de qualquer tipo de interrupções, né, celular, crianças, outras coisas, né. São Paulo, melhor que ninguém, na sua carta aos Colossenses, dá pois, instruções precisas sobre as qualidades indispensáveis a cada um para conseguir conduzir um diálogo conjugal verdadeiro, sereno, em postura de escuta, cheio de humildade e de doçura. Ele tem essas duas passagens que pode ajudar muito. A primeira de Colossenses, que eu esqueci de anotar aqui a passagem, os versículos, mas diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O amor e o perdão vividos e alimentados possibilitam-se realmente suportar os fardos uns dos outros, como aconselha também ainda São Paulo na sua carta aos Gálatas, dizendo: irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigi-o em espírito de mansidão, mas não descuides de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Essa, pois, a parte do instalar-se, não? Então vimos prever, preparar, instalar-se e rezar. A oração é um momento fundamental do dever de sentar-se. Como comentei antes, a seguir ou antes, né? Depois, terminando o dever de sentar-se, ou antes de começar a rezar um longo momento. Que cada um, se possível, faça em voz alta uma oração pessoal e espontânea. Não, essa forma de oração, sem desprezar as outras, aproxima realmente o coração. Colocar-se em silêncio sob o olhar de Deus e amá-lo. Convidar o Senhor para o encontro, para os levar a abrir-se um ao outro e criar um clima espiritual de caridade e de humildade. Pedir que lhes encha da sua graça. Rezar ao Senhor para que lhes guie nas reflexões, no discernimento. Pedir perdão sinceramente por tudo aquilo que possa ter ferido o cônjuge. Como a oração acalma o coração e prepara grandemente para esse momento, para acolher realmente como é a vontade de Deus vai se manifestando na vida do casal. Talvez a última ideia, que é um pouquinho longa, desse modo de fazer o dever de sentar-se, é a comunicação. É muito importante, durante o dever de sentar-se, lembrar e sublinhar os aspectos positivos do casamento e da família, as realizações pessoais, os momentos a celebrar. Um casamento cheio de alegria é um casamento feliz. Tem um e o outro, como muitos esposos, sem dúvida, duas espiritualidades diferentes. No dever de sentar-se, elas contatam, interpenetram-se, enriquecem mutuamente em vez de se oporem. Então, essa comunicação deve ser feita, pois aqui tem uma série, uns 10 mais ou menos, de modo de ser feita essa comunicação. Primeiro, na esperança que fará progredir o casal. Segundo, na alegria de fazer a vontade de Deus, feliz por ver os seus filhos dialogando. É indispensável escutarem-se com atenção um ao outro, não se interromperem, nunca tomar a palavra enquanto o outro não acaba de falar, utilizar o eu, ressentido, talvez, e não o tu, acusador, ser receptivo com sinceridade e boa vontade. Ser delicado nas observações, pois ao partilharmos profundamente nos tornamos vulneráveis.
reconhecer com humildade as faltas como casal e aceitar as faltas do outro no espírito de doçura e de perdão. Abordar os assuntos sensíveis com ternura e com confiança no amor do Senhor. E depois lembrar que frequentemente os esposos têm duas espiritualidades diferentes, dois processos de crescimento diferentes. Isso é uma fonte de enriquecimento e não de discórdia. Alguns exemplos de questões, não isso é como fazer, né, que estávamos vendo, né? Então, prever, como fazer o dever de sentar-se, prever, preparar, instalar-se, rezar. E depois esse apartado sobre a comunicação, de como fazer realmente já na conversa, não? E agora trazer alguns exemplos de questões para alimentar o dever de sentar-se, muito rapidamente, porque já estamos chegando no tempo aqui. Pois vou repassar, só ler realmente alguns exemplos que pode ajudar para que, claro, são muitas perguntas, né? Vocês vão ver que são muitas como perguntas para se tratar. O dever de sentar-se não tem que ver todas as perguntas. É ideal que se faça como nesse prever e nesse preparar, pois já levar algumas das ideias que quer trazer. Mas é bom que pelo menos alguma vez na vida se vá repassando sobre essas ideias, né? E não só quando já está pegando fogo a situação, quando já está um incêndio, mas se não aproveitar um momento para isso. O Padre Renan quer complementar alguma coisa antes de entrar? Eu não era sobre isso, mas quando você falou da comunicação, né, que acho que comentou prever, preparar, rezar, e depois todo o tema da comunicação, uma expressão que o Padre Felipe usou, talvez ele disse, talvez o mais importante, talvez o mais difícil, né? E, no entanto, não pode existir, insisto muito nisso, porque a gente vê da experiência ministerial, né? Não pode existir família, não pode existir matrimônio, não pode existir comunidade religiosa, né? Não pode existir onde duas pessoas vivem juntos, compartilhando o mesmo ideal. Não pode existir progresso, não pode existir sucesso sem comunicação, está claro? E comunicação significa diálogo, e diálogo significa falo e escuto, né? Então, era só esse tema, efetivamente, como o Padre Felipe disse, talvez é o mais difícil. Eu sento, a gente reza junto, Padre. Nosso dever de sentar, a gente reza junto. Não, ótimo, reza junto. Mas vamos falar também, vamos conversar, porque senão não adianta nada. Eu preparei, me preparei para esse momento, me instalei no local adequado da nossa casa e a gente rezou juntos e pedimos a Deus pela nossa vida e pela nossa família e pelo nosso matrimônio. Maravilhoso. Mas se conversaram, pediram perdão, viram pontos positivos e negativos, não, a gente não chegou nisso. Então, é o mais difícil, mas talvez também o mais necessário, né? Era só isso mesmo. Não, maravilha. Então vamos entrar nesses exemplos de questões que pode alimentar o dever de sentar-se, que são várias, vou ler bem rapidinho, só para ser realmente exemplos que talvez vocês possam aplicar para a sua vida, para o seu momento de dever de sentar-se, né? Então vamos lá. Primeiro, a nossa sexualidade está inscrita na nossa espiritualidade? São todos feitos em pergunta, né? A nossa sexualidade está inscrita na nossa espiritualidade? Partilhamos todos os nossos bens, todos os nossos encargos, as tarefas domésticas? Como é que eu me vejo? Um apartado. Como é que eu me vejo? O que é que eu mais gosto? O que é que eu detesto? Do que é que eu tenho medo? Qual é a minha maior qualidade? Qual é o meu maior defeito? Outro apartado, como nos vemos em casal? Gostamos de estar juntos, de passar tempo juntos? Sobre quais assuntos concordamos ou discordamos? Em casal, quais são as nossas possibilidades, os nossos defeitos e os nossos limites? Como vivemos a nossa sexualidade conjugal? Falamos dela com franqueza? Outro apartado, qual é a nossa relação com Deus? Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Como é que avançamos no nosso conhecimento de Deus? Como vai nossa vida espiritual? Procuramos crescer? Rezamos em casal? Seguinte apartado, nós e nossos filhos. Conhecemos os nossos filhos? Dedicamos-lhe tempo? O que é que nós lhes transmitimos de melhor? Respeitamos a sua liberdade ao educá-los? Eles veem em nós um casal feliz que pode lhes servir de modelo? Temos preferência por um deles, ou o inverso, algum deles tem preferência por nós? A nossa comunicação com eles é boa? Algum deles tem necessidade de uma atenção particular?
Seguinte apartado, nós e a igreja. Qual é a nossa participação na comunidade da igreja? Em que medida assumimos as nossas responsabilidades? Estamos abertos para acolher e acompanhar os noivos? Seguinte apartado, nós e os outros membros da família. Deixamos verdadeiramente pai e mãe para nos casar? Ixi, poderia falar tanto desse tema aqui, mas tudo bem. Só deixa as perguntas. Como são as nossas relações com os nossos pais, os nossos sogros, os nossos genros e noras, os nossos netos? Que antipatias existem na nossa família? Temos uma atenção particular pelas pessoas mais velhas? Nós e os que nos rodeiam, outro apartado, somos acolhedores, ajudamos os necessitados, temos problemas com os nossos vizinhos. Esses são, pois, alguns exemplos, não? E aqui já poderia ser horas de conversa com só 2 ou 3 perguntas disso, mas pode ser alguns exemplos que vocês, pois, se querem depois anotar, pode colocar em velocidade -1 ou meio, para poder ir anotando esses temas, mas são perguntas que podem verdadeiramente ajudar muito, né? Claro, não, como eu falei, claro que não irão ver todas essas perguntas cada vez que se sentam, mas alguma vez tem que ir repassando-as ou voltando sobre elas. E daqui saem as resoluções e os pontos de trabalho para o mês. Muitos casais tomam notas após o dever de sentar-se. Primeiro, para melhorarem, para tomarem medidas e para fazerem planos de ação úteis para o próximo dever de sentar-se. Ao final do dever de sentar-se, é um momento excelente para se escolher os pontos de trabalho para todo o mês, pois como casal. Este ponto de trabalho, é preciso dizer também que cada esposo deve escolher o seu próprio ponto de trabalho, pessoalmente, que não é mais que essa determinação dos esforços que cada um entende por bem impor-se para melhorar, realmente, para melhor responder à vontade de Deus sobre si. E assim como o casal vai entendendo e buscando e fazendo a vontade de Deus na própria vida. Não se trata de multiplicar as obrigações, mas as definir, a fim de apoiar a vontade e evitar a deriva. E assim como se vai, pois, planejando mensalmente, pois aquelas ideias, aqueles pontos que tem que ir melhorando na vida do casal, potenciando o que já está bom e vivendo e crescendo como casal e como família. E por fim, dar graças a Deus pelos benefícios do dever de sentar-se, pelo cônjuge, pelos filhos, pela família. Não? E assim é como se faz mais ou menos um dever de sentar-se. Para terminar, porque já estamos chegando quase no tempo do Padre Renan, não, quero passar algumas dificuldades, os frutos e concluir. Também só vou ler as dificuldades que tem, os frutos do dever de sentar-se e terminar com uma conclusãozinha, que são alguns pontinhos. Então, dificuldades. Primeiro, falta de benevolência. Defender-se justificando-se e acusando o outro, não aceitar a outra pessoa tal como ela é, interpretar o que a outra pessoa quer me dizer em vez de escutar o que ela quer me dizer, ter atitudes negativas que tornam o diálogo difícil, generalizar de maneira acusatória, tu sempre, tu nunca, julgar a outra pessoa enquanto ela fala. Essas são algumas dessas faltas de benevolência. Depois, obstáculos exteriores, falta de organização, dificuldade em dedicar tempo ao diálogo conjugal, fadiga, má disposição física ou espiritual, não realização do encontro. Erros mais frequentes, esquecer-se de convidar Deus para o encontro, precipitar-se e falar sem pensar no que se vai dizer, o que pode se lamentar mais tarde, não escutar o outro, fechar-se no seu próprio ponto de vista, desprezando a atitude do outro, o orgulho, disfarçar os seus próprios sentimentos em relação ao que o outro diz, usar subentendidos, evitar certos assuntos porque são muito delicados ou sensíveis, criar novos problemas em vez de propor soluções. E mais um ponto de dificuldades, caminhos para ultrapassar as dificuldades, renunciar a ter a última palavra, encontrar a boa distância, nem muito perto, nem muito longe, dialogar com humor, permite relativizar os problemas, utilizar, como já foi falado, utilizar o eu e não o tu acusador, tu não fizeste, não fazes isso, tu não fazes, ter confiança na outra pessoa e dialogar sempre tomando consciência da presença de Deus, escutar a Deus, pedir-lhe conselho, não falar no seu lugar. Então, esses são talvez uns caminhos de ultrapassar essas dificuldades que
coloquei aqui meio junto, mas é um apartado mais para, dentro dessas dificuldades, poder vencer essas dificuldades. E, finalmente, os frutos. O dever de sentar-se, pois faz que são 9 frutos, o dever de sentar-se faz crescer o amor dos cônjuges, porque faz aumentar a aceitação mútua e o dom mútuo, permite descobrir a verdade, a bondade e a beleza do outro. Segundo fruto, permite a comunicação necessária à própria existência da comunidade conjugal. Terceiro fruto, aumenta a fecundidade, constitui também uma grande ajuda no nosso caminhar para a santidade. Quarto fruto, é a fonte de alegria ao fazer-nos tomar consciência do amor do outro e amor pelo outro. Quinto fruto, faz crescer a amizade dos cônjuges, a sua confiança, a sua intimidade. Sexto fruto, permite exercitar o perdão mútuo. Sétimo fruto, ele enriquece as espiritualidades individuais, diferente uma da outra em vez de as opor. Oitavo fruto, faz tomar consciência das deficiências da relação e ajuda a encontrar os meios a melhorar. Nono fruto, ajuda a responder aos desejos do outro e dar-lhe aquilo que precisa, não aquilo que eu lhe quero dar. E, pois, esses são os frutos, 9 frutos, que o dever de sentar-se pode beneficiar na vida do casal. E, como conclusão, pois o dever de sentar-se é uma grande ajuda para a comunicação do casal, como falamos no início, hoje cada vez mais útil, indispensável pelos maiores perigos que cercam a realidade do casamento, do casal, da família. O dever de sentar-se realmente é um instrumento importante que está à disposição dos casais para os ajudar a crescer no amor do seu cônjuge, de Deus e dos outros, e a melhor viverem o perdão. Cada um pode encontrar dificuldades em um ou outro momento nessa prática do dever de sentar-se, mas os frutos recebidos excedem as melhores expectativas. O dever de sentar-se melhora a escuta e o respeito, assim como a percepção da misericórdia de Deus na própria vida. E tomara que seja não só esse programa, mas que realmente essa realidade possa ir vivendo cada vez mais na vida dos casais. É uma grande alegria realmente quando eu acompanho os casais e tenho, pois, contato e certa intimidade com eles e vejo como eles vão crescendo também nessa realidade, não de ter esse tempo, né? Até pois, falando e acompanhando essa equipe de Nossa Senhora, você consegue ver claramente, né? Eles manifestam, né? Pois, esse mês não conseguimos, esse mês foi difícil, sentamos, mas não conseguimos fazer bem. Então, pois, e outros casais que vão demonstrando esse crescimento, vivendo realmente esse dever de sentar-se e os frutos que vai gerando. É notável na vida do casal, né? Como se tratam, como se olham, como se querem, né? E não que não tenham dificuldades, né? Mas sabem enfrentar essas dificuldades juntos. Pois tomara que esse programa também tenha sido aí para cada um de vocês, pois uma motivação também para viver esse dever de sentar-se, né? Que pois não necessariamente tem que se chamar assim, é um nome que pois esse movimento usa. Eu pois já expliquei ali o dever e o sentar-se, que pode ser de grande ajuda para entender, e que você como casal também possa buscar. Tem casais que até terminam acompanhando os filhos, já os filhos mais adolescentes, mais jovens. Eu já ouvi falar de famílias que fazem o dever de sentar-se em família, e já não só o marido e a mulher, claro que talvez não saia todo o tema não da vida do casal, mas sim saem essa relação do casal com os filhos, né, dos pais com os filhos. E os filhos colocam talvez aqueles ressentimentos, aquelas realidades que pois experimentaram no mês junto com os pais, na sua própria caminhada, e os pais igualmente com os filhos, né? É algo que já, acredito, são realmente para casais que já estão já numa caminhada já mais longa e num dever de sentar-se, que conseguem até mesmo incluir realmente a participação dos filhos, claro que pois já mais maduros também, mas é algo que é muito bonito de se ver. É essa um pouco a ideia que eu tinha para vocês. Padre Renan, não sei se tem algumas ideias, pensamentos finais aí também, para a gente ir terminando, que ainda estou no tempo ainda. Não, eu vou concluir, porque senão eu começo a falar e depois você para, né, que eu disse que eu que quebrei o recorde, né? Mas eu fico imaginando de repente o demônio falando no ouvido de cada casal agora, ou de cada casado ou casada que está ouvindo esse podcast. E o demônio falando, mas é muito difícil, ai padre, mas é complicado, ai padre, o senhor tem razão, ajuda muito, mas quem consegue fazer isso? E é providencial que esse tema tão bonito no casal, mas tão complicado de se viver, tão difícil, um desafio realmente para se viver,
é providencial que se dê no dia onde a liturgia, no dia em que a liturgia coloca justamente o tema da porta estreita, né? Ou seja, ganhar o céu não é fácil, ganhar a eternidade não é fácil, mas vale muito a pena. Então, quando você encontra na vivência da sua fé um desafio, não é para dizer ao padre, padre, eu quero, mas é muito difícil. É para dizer, não, vamos lá, vamos lutar, vale a pena. A porta estreita é o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje, fica esse convite também a lutar, a enfrentar o desafio, porque é simples ganhar o céu, mas tem que realmente se colocar nessa disposição de carregar a cruz de cada dia, né? Quero agradecer de modo especial, bom, sem dúvida agradecemos ao Padre Felipe por essa explicação que nos deu hoje, esse programa, esse episódio, mas agradecer também ao Murilo, que agora o Padre Felipe vai me corrigir se é o Murilo, aquele do Reino Cristo, é de São José dos Campos, ou é de Jundiaí, agora eu não me lembro, sim. Mas o Murilo me escreveu numa mensagem dizendo que estava ouvindo um podcast sobre a família, um podcast sobre o matrimônio, e ele dizia, padre, mais podcast sobre a família, né? Então aí fica, né? Eu até coloquei ali nas redes sociais, vixe, agora a gente vai ter que preparar mais sobre a família, porque um dos ouvintes está preparando o seu matrimônio. Então, bem, aí está para você, Murilo, e para outros também, né? Espero que possa ajudar. Manda você também seu comentário, a sua sugestão, na medida do possível a gente vai tentando responder a todos. Deixo também já o meu alô ao Murilo e a todo mundo que escuta esse podcast Católico Você Sabia. Nosso muito obrigado e espero que seja de ajuda no seu crescimento, na sua espiritualidade. Agradecemos a todos, não quero bater o recorde do Padre Renan, mas terminamos aqui. Próxima semana vamos ter que achar um dia para gravar, porque com esse final de semana creio que já adiantamos. Sábado estou indo para a ordenação sacerdotal do Padre João Paulo Garcia, Legionário de Cristo, ordena em São Paulo. Vou depois celebrar lá a missa para sua ordenação. Depois faço umas visitas ali pelo interior de São Paulo. Vamos estar visitando aí Sarto, Itu. Vamos estar ali. O Padre Renan também vai de visita aos seus pais no domingo. A grande metrópole. E depois, na sexta-feira que vem, a gente começa os nossos exercícios espirituais, nossos 8 dias de retiro de silêncio. Então, vamos ver se aquela semaninha ali, que não sei que dia que o Padre Renan chega em Arujá, vamos tentar gravar o programa desde lá de São Paulo, desde o nosso noviciado, e poder depois publicar, porque vamos estar 8 dias off. E depois do retiro, talvez tentar ali também já dos exercícios, tentar já ter alguma coisa preparada, levada antes e falar ali também já, talvez terminando no próprio noviciado ou voltando aqui para Curitiba. A gente vai sair depois outros 5 dias como de férias comunitárias ali de julho. Então, pois, ou talvez já onde a gente esteja de descanso também, pois preparar esse programa também para vocês, para não ficar muito tempo off, assim, sem um programa, pois que tentar, aí vamos pelo menos tentar em uns 20 dias ter 2 programas. Mas é isso, Deus abençoe a todos vocês e uma boa semana. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.